Tá, então, boa noite, gente. Vamos começar aqui, né? Vocês já estão aí esperando um pouquinho também. Então, o pessoal vai entrando e a gente vai deixar salvo também para quem não puder ver. Então, a gente vem aí de uma série de lives, né? Que a gente vem fazendo, a Egali com a Rockefeller, né? Pra gente falar um pouquinho melhor sobre como que tá funcionando o mercado de trabalho, como que funciona o intercâmbio, como que funciona essa parceria também. Então, hoje estou aqui, né? Sou a Stephanie, sou coordenadora aqui da Egali Intercâmbio de Florianópolis. A gente está com uma convidada aí. Hoje vou pedir para você apresentar também. Obrigada. Meu nome é Fernanda Cassel, eu sou consultora de RH, carreira, trabalho tanto com pessoas físicas como com empresas, mas sempre trabalhando com desenvolvimento de pessoas, seleção, headhunter. E estou aceitando esse convite para colaborar, trazendo um pouquinho da minha visão, né, de como que o inglês, né, interfere aí no desenvolvimento da carreira, né, como é que estamos aí diante desse momento também de pandemia e transformações. É verdade. Então, a ideia é a gente trazer algumas dicas aí, dar uma conversada sobre como está funcionando hoje, né, o mercado de trabalho. Então, acho que legal a gente começar aí falando como que tá isso nesse momento, né? Como que tá funcionando. Algumas pessoas foram demitidas, outras estão sendo contratadas, quem sabe. Então, para contar um pouquinho pra gente aí. Bom, o momento é de transformação em todos os setores. Quando a gente fala de trabalho, muito fortemente as transformações estão acontecendo, né? As residências viraram locais de trabalho, né? A gente fala do home office de casa cheia hoje em dia. Em termos de volume de oportunidades, a gente tem aí em função da recessão que aconteceu aí em função de todo o cenário aí da saúde, uma diminuição no geral aí em termos de número de vagas e cadeiras, né, nas empresas de uma forma geral. Algumas realmente precisaram fazer desligamentos, procurar evitar, mas a gente também tem empresas em cenário favorável em função do seu modelo de negócio, do seu tipo de produto, né? Está no momento em que pode aproveitar as oportunidades que essa situação trouxe. Então, para o profissional que está atento, para o profissional que se mantém com qualificações, primeiro, no momento de desligamentos, a empresa também precisa escolher com quem que ela precisa ficar, né? Então tem que estar também bem preparado. E num contexto de estar diante de novos processos seletivos, os profissionais também precisam estar bem preparados, ampliar seu número de competências, né, e qualificações para estar concorrendo aí com um número maior de profissionais na mesma situação. Sim, legal. E como que tu acha assim que vai vir essas realocações, né? Como que as empresas também estão procurando esses colaboradores, né, nesse momento? Na verdade, hoje a forma de busca de colaboradores ela é muito digital também, isso também cada vez mais vem se ampliando. Os recrutadores estão muito mais atentos e toda essa situação também ampliou para as empresas a flexibilização no formato de trabalho, né, onde as empresas não só, algumas que eram mais, e alguns gestores que eram mais resistentes, a flexibilização de horário e formas de trabalho estão ficando cada vez mais abertas porque na verdade tiveram que se render a essa nova realidade. Não tem escolha. Então, o que veio aí de novo cenário é que a questão da globalização ela também se ampliou, né? Na medida que eu posso trabalhar em casa de Florianópolis para Florianópolis, eu também posso trabalhar de casa de Florianópolis para qualquer lugar do mundo. Com certeza. Né? Então, esse conceito assim, abriu um pouco mais a expansão de para quem que eu posso estar atuando e trabalhando nesse momento, onde muito mais empresas estão abertas ao trabalho remoto. Sim, é verdade. E quando a gente fala aí sobre essa qualificação necessária, né? Quando a gente vê que a gente pode ser contratado para qualquer lugar e pode também estar aí concorrendo à vaga com pessoas de todo mundo. O que vai fazer essa diferença, né? Nesse momento? Sim. Na verdade, qualquer momento do mercado de trabalho, né? No momento bom ou no momento mais de recessão, a gente sempre tem que fazer um olhar sobre a nossa empregabilidade. A empregabilidade no conceito do profissional é o quanto eu sou competitivo com relação a possíveis outros concorrentes do mercado de trabalho,
com relação às minhas qualificações, né? Então, qual é a minha condição, que ferramentas, que conhecimentos, que habilidades eu estou acumulando para levar e disponibilizar para o mercado de trabalho em busca de conseguir uma boa qualificação, né? Então, vão desde competências, né, vamos falar das comportamentais, até as técnicas e habilidades. Então, assim, que cursos que eu estou fazendo em termos da minha linha de formação, mais específico. O inglês, com certeza, ou até hoje em dia um segundo idioma, né, um terceiro idioma, né, acaba sendo já demandado por algumas empresas, mas com essa ampliação do remoto e a possibilidade de ser contratado por qualquer outro lugar, se torna maior ainda a importância do segundo idioma. Sim. E o inglês aí acaba sendo o principal buscado aí nas vagas que a gente tem trabalhado. Ah, legal. A gente tem, como Egali, né, a gente tem sentido muito a procura aí das pessoas que foram demitidas e entenderam que ficaram algum tempo aí enrolando no inglês, principalmente, né, que a gente sempre deixa para depois. Sim. E aí muita gente procurando porque precisa disso para ontem, né? Como que vocês chegaram a notar alguma mudança de gente que vocês falaram no mês passado e agora já está diferente, já foram fazer o intercâmbio, já voltaram? Sim, as pessoas ao longo do seu momento de carreira, né, se a gente pega os jovens, provavelmente a gente vê até os seus pais com a sua experiência, ou porque tiveram inglês, né, têm inglês e puderam usufruir dos benefícios disso ao longo da sua carreira e sabem da importância, procuram manter isso na formação dos seus filhos, até para eles entrarem mais facilmente no mercado de trabalho, mas o oposto também ocorre, né? Sim. Os profissionais mais adultos, mais sêniores, que deixaram essa competência de lado, como é que eu posso dizer, sentiram na pele essa dificuldade que eles tiveram de acessar algumas oportunidades ou de ter algumas promoções, que eventualmente, conforme a empresa, isso pode ser um pré-requisito para tu ascender, né? E também são atentos aos seus filhos. Então, isso a gente observa muito quando está conversando sobre carreira, né? Que eu tenho bastante essa pauta. E também tem, assim, o caso eu trabalho muito com assessoria em recolocação, com profissionais. Esses tempos eu tinha um diretor de uma empresa que saiu, ele era de uma área de tecnologia e não estava, né, na empresa em que ele iniciou e fez toda a trajetória, ele não tinha o inglês fluente, ele tinha o que era necessário. Mas aí, ao ir para o mercado de trabalho de novo, ele viu que para a carreira de tecnologia, que era o caso dele, as oportunidades que tinham uma faixa de remuneração onde ele estava e que eram as que interessavam para ele, todas precisavam do inglês fluente. Fluente, não é nem aquele intermediário, aquela coisa que a gente vai escrever um e-mail, né? É realmente a fala. É a fluência, porque no caso as empresas que tinham o porte que eles estavam, debatiam bastante com fornecedores no exterior, tinham equipes alocadas no exterior, ou tinham, né, alguma questão que fazia Sim. parte do dia a dia. No caso dele, a gente teve que, dentro do plano de carreira, né, enquanto a gente buscava oportunidades, desenvolver um plano de desenvolvimento mais acelerado para que em X tempo ele não deixasse de ser excluído do processo pela falta desse requisito. Né? Então, como ele já tinha o inglês no nível intermediário, então a gente construiu um plano onde ele fez no Brasil, numa escola, uma aceleração do inglês e depois complementou com uma viagem, né? Pra realmente colocar em prática aí. Ah, legal. E a gente nota também muito o pessoal mais novo aí, né, a nova geração, já conseguiu entender que o inglês não é um diferencial, né? Ele já passou a ser um pré-requisito, então a gente nota, enfim, os jovens de 14, 15 anos já terminando o curso de inglês, né, 17 anos, e aí precisando colocar isso na prática. Como que tu enxerga isso, assim, como um diferencial, né, para quem tá se inserindo no mercado de trabalho também? Hoje em dia, quando a gente recebe, né, profissionais assim, início de carreira, eles chegam muito com aquela dúvida assim, o que eu boto no meu currículo? Eu não tenho experiência nenhuma, né? E na verdade a gente vai ver que eles têm, assim, tendo o inglês, eles por vezes conseguem até oportunidades na frente de pessoas que têm experiência profissional. Né? Porque algumas vagas, empresas, elas têm a condição de fornecer o conhecimento técnico, um tempo de aprendizagem da função,
mas o inglês, se é um pré-requisito naquela vaga, ele vai concorrer eventualmente com um profissional de 5, 6, 10 anos de mercado e vai conseguir passar na frente por causa desse requisito. Né? Então, realmente, hoje em dia é um diferencial para o profissional. Sim. E para essa nova geração que está vindo, né? Se já foi importante para a minha geração, para as outras, para essa que está chegando, imagina. Ele é uma condição, assim, de inserção. A gente sente mais essa vontade, né, do público mais jovem, assim, de não só fazer o intercâmbio, mas já começar uma escola de idioma, né, desde cedo, realmente para não ter essa dificuldade, porque o que acontece também da minha idade, principalmente, ali, os 30 anos, é que a gente, bem como tu falou, deixou de fazer algumas coisas porque estava tudo certo, e aí vem a geração mais nova aí já com o inglês afiado, já né, de frente aí com esse mercado de trabalho, e a gente precisando acelerar um pouquinho esse processo. E tem um dado bem legal que dizem, né, que nos próximos 10 anos aí o inglês ele vai ser com certeza o pré-requisito para qualquer trabalho, assim, ele não vai passar mais a ser um diferencial. A gente já vê que isso acontece, mas realmente de não ser, né? Na verdade, hoje em dia, assim, o inglês, seja pela capacidade de comunicação que ele traz, mas eu diria assim, ele te habilita para tu desenvolver outras competências, né? Por exemplo, quando tu amplia a visão de mundo, tu tem uma capacidade de crítica muito maior. Então, tu tem uma capacidade de olhar cenários diferentes e trazer uma criatividade maior. Então, considerando um mundo que valoriza muito a inovação, mudanças, essa instabilidade toda, né? Tu ter essa versatilidade de poder usar exemplos que estão perto, que estão longe, e tu conseguir compreender tudo isso, te traz, então assim, através da linguagem que tu consegue acessar outros mundos, né? E aí com isso tu amplia a tua capacidade de pensar diferente, olhar percepção mesmo, né? Exatamente. Legal. Sempre que o pessoal chega assim, né, e questiona como o intercâmbio, falando um pouco melhor sobre o intercâmbio mesmo, como isso se traz como diferencial, né, sempre tem essa procura de um curso mais curto para quem pode ficar pouco tempo e da questão do curso mais trabalho também para quem não quer mais ficar aqui, quer ser realocado, né, no mercado do trabalho internacional. Então, sempre que a gente vai fazer, enfim, uma venda do intercâmbio ou uma consultoria mesmo para ver qual é o perfil ideal, o pessoal chega dizendo, eu nunca estudei inglês e eu quero ir fazer um curso mais trabalho para começar a trabalhar na Irlanda. E tudo bem, não existe um pré-requisito para um curso de inglês no exterior, mas a gente vê tranquilamente quem chega com feedback positivo e quem demorou muito tempo para conseguir um trabalho, né? Então, essa importância do pessoal seguir estudando muito inglês aqui no Brasil para ter essa base e chegar lá para fazer esse diferencial, né? E quando se trata de um curso mais curto também, né? Fazer o inglês aqui no Brasil para ficar um pouco mais tranquilo e quando chega lá realmente conseguir lapidar isso, né? Que nem aconteceu com o gestor que tu falou, né? Ele fez aqui o curso, chegou lá no intercâmbio realmente para destravar isso tudo, né? Eu vejo bastante esses modelos, assim, né? De poder combinar né, essas duas experiências, né? E até conversando com pais que me procuram em termos de orientação vocacional e tal, né? Da gente poder fazer um plano onde inicialmente se investe em aulas de inglês, né? Até um nível X, né? No Brasil, onde tu estás, onde tu reside, até porque a convivência com a língua que torna, né? Finaliza, né, o processo. Isso. E depois, claro, tu poder usar todo o teu aparato, né, de linguagem que tu adquiriu na escola e poder aplicar no intercâmbio em coroa, daí tu sente tudo aquilo que tu fala de cultura, né, tudo sobre o que tu tá aprendendo. Com certeza. Acho que e linkando, assim, tanto o inglês, né, propriamente dito, mas principalmente falando sobre o intercâmbio, né, para melhora do currículo, acho que vem bem nesse encontro, né, porque a gente traz o idioma como o ponto principal, mas a gente vem trabalhando o amadurecimento, a saída da zona de conforto, então a gente ouve muito, eu já ouvi em atendimentos o pessoal falando que eu já tenho entendimento aí de como
funciona o trabalho, já sei como que é, mas eu nunca saí do Brasil, nunca saí da zona de conforto. Então, como que a empresa vai enxergar isso, né? Será que eu não vou desistir amanhã? Então, assim, o que tu pensa, assim, sobre isso também? Na verdade, assim, hoje em dia, com a velocidade das transformações, a gente falava aí do dado da Infomoney antes, né? A gente sempre está escutando, assim, as profissões que não vão mais ter nos próximos anos, vão surgir tantas novas, né? O inglês vai, em X tempos, vai ser requisito para tudo. Mas isso tudo está em nome de quê? De que a transformação, ela é algo extremamente constante e numa velocidade jamais vista, né, para trás, né? Sempre mais veloz. E isso faz com que seja uma competência que, né, eu trabalho para várias empresas e cada um tem seu book de competências principais, mas a questão da flexibilidade, da adaptabilidade, do ter jogo de cintura para lidar com diferentes contextos, situações que mudam de uma hora para outra, ela é uma condição de qualquer cenário de negócio. Né? E quem acaba podendo ter uma experiência, ainda como jovem, querendo ou não, ou mesmo, né, já mais maduro, se expor a uma situação diferente, ir para uma nova cultura, nova língua, né? Isso acaba... se sai também, exatamente. Né? A gente fala muito sobre como o mercado nos recebe, mas também como a gente se sente confortável para isso, né? Acho que tu deve trabalhar bastante com esse lado também, de como a pessoa realmente entender que ela tem um currículo legal, que ela já tem um certificado internacional e o quanto isso vai agregar. Ela precisa vender isso também para a empresa, né? Sim, na verdade, as pessoas, os profissionais, eles têm que poder conseguir transitar ao longo das entregas que faz, podendo revelar todas as suas competências, né? Que o conhecimento acumulado ele esteja transformado em alguma coisa em prol da empresa, né? Então, e aí entra até mesmo assim, o meu conhecimento de idioma, somado à minha experiência técnica, como é que eu uso isso para fazer entendimento do cenário e fazer uma negociação internacional ou desenvolver um fornecedor, né? Hoje em dia, quantos, né, desenvolvem fornecedores com a China, né? Bem comum aqui, eu visitei vários clientes que têm esse tipo de cenário na empresa. Sim, realmente facilita, né? E a gente se sente mais seguro, né? Sim. Quando a gente faz uma entrevista e vê essa diferença. Mas legal, não sei se tu tem algum Agora tu falou de entrevista, né? E isso é bem importante porque muitas vezes, né, tem pessoas que até botam no currículo, vou botar que é intermediário, vou botar que é avançado. E aí eu sempre digo assim, bom, se tu não tens o avançado, não bota que ele é avançado, tu vai, e assim, se tu quer ter, porque tu tá sentindo, tu vai procurar uma escola de inglês, tu vai procurar dar conta dessa competência e desenvolvê-la, porque normalmente o entrevistador vai fazer o seguinte, ele está lendo teu currículo, falando uma entrevista, né, você está com um entrevistador brasileiro, está fazendo a entrevista contigo, viu que tu botou ali que tu tem inglês fluente, o avançado. Sim, podemos agora passar a nossa entrevista para seguir em inglês, já que tu está dizendo aqui no currículo que o teu inglês é avançado, e aí já aconteceu do profissional congelar, assim, né? Então, assim, é muito importante, assim, e eu percebo que a sensação de realização de quem um dia começou comigo não tendo essa competência, trabalhou, foi atrás dela e pode se sentir mais confortável numa entrevista, né? Ou podendo ascender no trabalho, é muito bom. É legal a gente trazer isso, né? Porque quando a gente, até mesmo quando chega lá no escritório e a pessoa fala, eu quero fazer um intercâmbio e quero estudar inglês, mas eu já tenho um inglês avançado. E aí a gente faz uma, duas perguntas ali e a gente vê que não é isso. E quando a gente se apresenta, né, como o inglês avançado, a gente realmente precisa segurar, né, toda essa onda que vem junto com isso, né? Então o inglês avançado realmente vai precisar ter essa conversação muito fluente, né, que dificilmente a gente consegue, assim. Então, essa importância da gente realmente estudar o inglês aqui no Brasil, né, sempre estar desenvolvendo ele, e lógico, é uma realidade diferente, a gente sai da sala de aula e a gente está lendo placa em português, né, mas está realmente trabalhando esse idioma e conseguindo exercitar, né, as lacunas de aprendizado para
quando consegue fazer um intercâmbio e quando realmente consegue fazer uma viagem internacional, se sentir mais à vontade. E por isso também que a gente tem essas parcerias, né, da IGARI, que é uma agência com as escolas de idioma, né, com a ROC, especialmente para levar os alunos também para colocar esse inglês à prova, né, para entender que sim, a gente estudou muito sobre isso, a teoria está toda com a gente, mas a gente precisa colocar na prática, né? A gente precisa sair dessa zona de conforto para realmente ver como que funciona para daí em outro momento, fazer uma entrevista, enfim, e falar de uma forma um pouco mais profissional. Sim. Não, em todas as fases, e assim, a gente está focada aqui super na questão da carreira, no mercado de trabalho, mas assim, também como uma forma de carreira, né, falar um pouquinho, minha filha é aluna da Feller, a carreira dela hoje é como esporte, ela é no tênis, né, e realmente até mesmo, né, enquanto jovem, ela tem tantos programas, tantos projetos de viajar, de fazer intercâmbio, só que realmente assim, né, ela vem estudando inglês aqui na escola, porque vem acessando campeonatos fora do Brasil, eventualmente vai ter equipes que eu não estou junto e ela precisa se virar, né? Então, assim, ela precisa estar construindo este conhecimento enquanto, né, uma jovem, uma criança e uma pré-adolescente, para que possa em seguida aproveitar, seja no formato de intercâmbio no que puder, né? E claro, isso tudo é um acúmulo já de competências que ela já vai tendo todo um respaldo para quando chegar no valendo da vida profissional, né? Seja o inglês, seja a viagem, seja a competição, tudo isso já são competências que agora a gente está falando de empregabilidade, já vão sendo formadas, com certeza, é literalmente uma carreira sendo formada de uma forma bem sutil, né? Porque eu vejo que às vezes o que acontece é que a gente chega numa certa idade e a gente pensa, tá, e agora? Como que eu vou entrar no mercado de trabalho? Mas na verdade isso é uma construção, né? E é uma responsabilidade aí que a gente vem cultivando e vem se enchendo, né, de informação mesmo para daí chegar num momento e dizer, não, tudo bem, eu sei quem eu sou, eu sei tudo que eu aprendi até aqui, só preciso daquela coragem, né, em alguns momentos para uma entrevista, para realmente se posicionar de uma forma um pouco mais profissional, mas o conhecimento que a gente está gerando aí, né, com todos os anos de experiência, são que realmente fazem a diferença. E assim, trazendo uma questão de realidade do mercado de trabalho, né, que eu vivencio, tenho clientes em que há alguns anos atrás o inglês não era um requisito, mas o seu mercado, a expansão do negócio, agora, 5, 10 anos depois, o inglês é sim um requisito. Dentro da estrutura de cargos e salários da empresa, já tem formalmente em que áreas que ele é imprescindível, bem como tem numa mesma área, no nível júnior, né? Eu tô falando, isso depende muito de cada uma das empresas, né? No nível júnior, o inglês pode ser até intermediário, mas a partir de pleno e sênior, o inglês tem que ser fluente em função de que essas cadeiras acabam tendo maior exposição e conversas com pares no exterior, etc. Né? E acho que essa oportunidade que tu vem falando, né, de realmente ser contratado em uma empresa e vai saber o que vai acontecer com essa empresa. A gente também não sabe, muitas vezes, qual é o plano dos donos, né, enfim, dos acionistas disso. Então, enquanto a gente precisa estar sempre trabalhando isso para crescer mesmo e estar sempre pronto, né, para as oportunidades quando elas aparecerem. E trazendo bem para uma realidade do mercado de Florianópolis, né, onde a gente tem... nós somos reconhecidas pelas startups. Sim. As startups, elas são... Bom, o mercado de tecnologia, então, ele é totalmente conectado com... É o mais global, digamos assim, né? Pode trabalhar em qualquer lugar, funcionários remotos, eles contratam de fora, tem várias pessoas daqui que estão contratadas como nômades ou remotos também, né? Então, fora esse mundo de startups que é muito forte, gera muito emprego aqui, demanda muito inglês, a gente tem muitos serviços, hotelaria e tal, é uma cidade muito turística, então isso gera muita oportunidade de tu colocar em prática o inglês. Então, assim, tu fica super dentro da comunidade, acessível a todos os temas, né, na medida em que tu consegue acessar aí essa língua, principalmente tô falando do inglês, mas aqui também tem o espanhol, né, outras. Mais global mesmo. Exatamente, tá indo pelo que é mais global, assim, e já tá mais universalizado.
Ah, legal. É realmente isso, né? Quando a gente consegue identificar a importância, né, do idioma e o quanto isso realmente nos deixa tranquilo e preparados, assim. Eu acho que uma questão bem importante também da gente trazer é isso da gente sempre esperar para começar, né? A gente sempre precisa, a gente sabe que a gente precisa, no fundo a gente sabe, a gente quer, mas e aí, quando que a gente vai começar? E a pandemia, de certa forma, nos trouxe muito isso, né? Mais uma vez, a gente citou um exemplo de uma pessoa, de um gestor muito importante, reconhecido, e aí, em meio a isso tudo que todo mundo mudou, que todo o cenário global mudou, e aí, e agora? Sim. Né? O que a gente vai fazer? E assim, acontece com frequência, assim, né? Quando eu tenho uma oportunidade que eu estou trabalhando, né? De qualquer uma das áreas e carreiras, ela requer o inglês. Muitas vezes, um profissional com um currículo maravilhoso, de empresas maravilhosas, ele no início do processo, ele é descartado por aquele requisito, porque a gente sabe, assim, mas por favor, diz que, né? Assim, mas acontece que eles precisam da pessoa que entra daqui a um mês, ela vai ser um gestor ou não, mas ali aquela cadeira no segundo dia, terceiro dia já vai estar se comunicando em inglês. Então, assim, é muito triste a gente realmente ver que profissionais muito bons em algumas oportunidades deixam de acessar. E aí que entra, né, as pessoas falam, quantos por cento o salário fica maior? Eu acho que até não é assim tão o número em si, mas o significado disso é que eventualmente uma profissional mais júnior, que atende de uma forma geral, assim, o outro vai ter uma senioridade, viu, mas não tem o inglês, este aqui acende, nesse sentido é que tu dá um up de salário, né? Então vai ter variações nesse percentual, mas que acaba podendo... Exatamente, né? Exatamente, mas que acaba podendo acelerar o tempo de crescimento de carreira, isso é uma verdade. Né? Acho que muito mais importante que daí a gente vai ter várias pesquisas, cada uma traz um indicador em termos de número, né? Mas muito mais entender como que se dá essa lógica na vida real, né? Na vida real, nesse dinamismo mesmo que o mundo tá pedindo, né? Que o mercado tá cobrando aí também. Acho que essa é a parte importante. Sim. Legal, vamos ver, não sei se tem alguma pergunta. Caso alguém queira deixar aí uma pergunta, né, pra gente ir respondendo também, vai ficar gravado aí, né, a live, mas enfim, caso alguém tenha uma pergunta aí já pode aproveitar pra fazer pra gente. Uma coisa também que eu tinha esquecido de comentar, mas muito essa questão do networking, né? Quando o pessoal vai para fora e aí vem a importância de estudar o idioma antes de ir. Porque senão tu vai ir pro intercâmbio, né? Vai ir pro estudo, vai vir pra... uma coisa, às vezes a gente sente que o pessoal quer ir pro intercâmbio para vir com certificado internacional. Isso daí vai chegar aqui na entrevista e aí vai seguir não conseguindo falar inglês. E aí só quer colocar aquilo, né, no currículo. Então, quando a gente consegue identificar assim, a importância da gente já ir com um certo nível de inglês, principalmente quando isso é pro lado profissional mesmo, e chega lá e conseguir trocar essa ideia, trabalhar esse networking, né? Tudo bem falando muito aí sobre esse dinamismo, sobre uma pessoa conseguir trabalhar daqui de Florianópolis para qualquer lugar do mundo, né? Então a importância da gente conseguir e fazer esse networking, conhecer alguém que trabalha numa empresa diferente, no mesmo ramo, né? Então, na verdade, assim, até como entrevistador, a gente consegue, é legal explorar, né, como foi essa experiência de intercâmbio. Né? E a gente percebe que tem profissionais que aí se prepararam previamente para o intercâmbio, eles fizeram todo um plano, né? Estiveram no intercâmbio e lá aproveitaram bastante como um objetivo de desenvolvimento pessoal e profissional. Né, fizeram as coisas, digamos assim, bem planejadas, numa escola, né, aproveitaram também, sei lá, para ficar em casa de família, exercitando mais inglês, não sei. A gente consegue perceber as diferentes formas de como as pessoas fizeram uma preparação prévia e usufruíram do intercâmbio, bem como é que estão dando sequência nisso depois, né? Porque também tem profissionais que já entrevistei, que tiveram uma experiência de intercâmbio cedo, mas depois voltaram e não deram uma continuidade por aqui, né? Então fizeram um investimento super legal,
eles estiveram num momento de carreira onde aquela competência estava bem desenvolvida, mas depois não deram continuidade aqui. Então, assim, o antes, o durante e o depois, né? Que a gente sempre quer ser muito imediatista, né? A gente vai se dar por conta aí da necessidade quando realmente ela vira uma necessidade, né? Então, quando a gente precisa cuidar isso, né? Essa carreira de estudar antes, ir pro intercâmbio, seguir estudando depois, não só o idioma, né? Mas propriamente dito, mas exatamente nesse... Hoje, no mercado, assim, entre os profissionais de RH, mas entre gestores, né, quem está conectado com ser dono da sua carreira, se fala muito no conceito de protagonismo de carreira, né? O protagonismo é o protagonista é aquele que está sempre cuidando da sua empregabilidade e, portanto, de como que eu estou de uma forma constante me atualizando em todas as competências que são essenciais para a minha manutenção e diferenciação no mercado de trabalho, né? Então, seja assim, tem a hora que, né, o inglês a gente sabe que a gente tem que manter sempre aquecido, né? Mas assim, a hora que eu invisto na pós-graduação, a hora que eu sigo investindo mais intensamente numa língua estrangeira, então isso tem que ser, a gente fala em lifelong learner, né, hoje no mundo do trabalho, que é a aprendizagem contínua ao longo da vida. Isso é uma realidade porque diante de um mundo em transformação, né, se questiona as universidades e tal, não perdeu a importância das universidades, tu tem que estar sempre recorrendo a novas questões de estudo, né? Sim, a gente está precisando muito se atualizar, né? Essas novas gerações aí vêm de uma forma muito dinâmica também. E essas novas profissões que vêm, elas não vêm menos complexas, elas vêm mais complexas. Né? Elas vêm com mais uso de ferramentas, elas vêm com mais uso de tecnologia. Então, tudo que hoje é mais mecânico é o que pode ser transformado em tecnologia porque é repetitivo, né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade mental, né, cognitiva, estar se exercitando, e exercitar novas línguas é um jeito de trabalhar essa elasticidade, né? Verdade. Não sei se teve alguma pergunta, o pessoal tá meio inibida aí, mas, enfim, não sei se tem mais alguma colocação pra gente fazer. A ideia é fazer realmente um bate-papo aí bem dinâmico e de não levar muito tempo também, né? O pessoal hoje, né, estão aí sempre nessa correria no final do dia, então pra gente trazer um papo legal aí pra conseguir somar, né, e dar algumas dicas. A gente vem aí com uma série de assuntos, né, realmente para atualizar aí os alunos do Rockefeller, para a gente encontrar aí esse pessoal em alguns momentos da semana. Então, eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade e pela troca também. Foi bem importante para mim também ouvir algumas coisas. Então, mas é isso. Obrigada aí pela disponibilidade, pela escola também. Tá? Muito bem, acho que vale a pena sempre cuidar da carreira, cuidar da empregabilidade, muito, né? Porque aí a gente tem mais condição de trabalhar com o que a gente ama e não só trabalhar com o que está ali, né? Nos dá condição de escolha. De escolha, é verdade. Não só da empresa e das oportunidades de escolherem, mas a gente escolher as oportunidades, né? Com certeza. Então tá. Gente, muito obrigada. Até mais. Até a próxima.